A cerca elétrica é o instrumento de contenção dos rebanhos, que dá suporte ao rodízio nas passagens. Muito utilizada na Europa e nos Estados Unidos para manejo de bovinos. Aqui no Brasil, a cerca elétrica ainda é pouco usada. Apesar disso, oferece várias vantagens. Sempre para a questão de divisão, como nós falamos, em vedação de pasto, em ponta de lavoura, onde queira utilizar uma palhada, uma cerca momentânea, dá para se construir a cerca elétrica, que é de fácil construção, não demanda tanta mão de obra e o custo bem mais barato. Nessa área de piquetes, a escolha foi pela cerca elétrica de um fio. Com um pequeno choque, a barreira eletrificada consegue impedir que os animais tentem atravessar o limite dado ao gado pelo pecuarista. Nesse caso aqui, a cerca elétrica de um fio é indicado para o gado leiteiro. Agora, Tiago, por que essa indicação e como é que é feita essa separação? Como o gado leiteiro é um pouco mais dócil, mais sensível, apenas um fio acaba fazendo a contenção dos animais na pastagem. Lembrando que um fio tem suas limitações, que seria a funcionalidade dela apenas no período chuvoso. Trazendo com que, para a eficiência na qualidade do choque, ele precisa ter seu fechamento de curto, sendo positivo com a parte aterrada. Neste caso, nesse sistema, está sendo feito o aterramento no próprio solo, que é úmido. Então gera uma boa condutividade e eu tenho uma qualidade no choque. Lembrando que na época da seca, quando não tiver mais umidade no solo, eu não tenho essa qualidade no choque, o que estaria limitando esse tipo de cerca, apenas ao período chuvoso. E outras quantidades de fios? Quais são as indicações? Olha, o mínimo que se deve trabalhar para uma cerca elétrica em funcionamento em todo ano seria de 2 fios, com o negativo aterrado em uma área úmida, onde eu teria esse fechamento de curto e teria uma qualidade do meu choque durante todo o ano. A instalação da cerca elétrica deve ser feita por um profissional, para que o sistema funcione bem. Entre os investimentos estão arame, isoladores e madeira. Objetos simples que, segundo o instrutor do Senar, oferecem segurança e economia. A cerca convencional, a manutenção dela que se gera é em função da pressão que os animais exercem sobre a cerca, fazendo a quebra de lascas, o arrebentar dos arames. Com a cerca elétrica, o animal respeita pela barreira psicológica. Ele sabe que se ele encostar, ele vai gerar uma dor. Então ele acaba não encostando. Como ele não encosta, a vida dessa cerca, com certeza, é bem maior. A cerca elétrica geralmente é utilizada na contenção de bovinos, bubalinos, ovinos, equinos, aves e suínos. Por outro lado, a cerca convencional, em especial aquelas em que ainda utilizam arame farpado, é responsável por lesões no couro dos animais. Nessa propriedade, a opção foi pela implantação do sistema eletrificado. Em meio ao queire, foram implantadas 19 estacas de madeira e cerca de 670 metros de fios, com espaçamento de 15 metros. Quanto à energia que a cerca elétrica consome, o instrutor garante, é muito baixa. Ela chega a custar em torno de 70% a menos na cerca convencional. Em função de quê? O arame é uma espessura um pouco inferior, o arame é mais em conta, eu utilizo menos fios, a espessura da madeira não precisa ser de lasca tão grossa, eu trabalho com madeiras como aqui mesmo, estamos utilizando carbo, de medida aí de 4 a 6 centímetros de diâmetro. E com isso reduz bem o preço da cerca, além da questão da mão de obra, o espaçamento entre estaca por ser bem maior. Então reduz em todos os quesitos, tanto questão de material quanto questão de mão de obra. Esse produtor viajou de Alagoas para Goiás para participar de cursos que explicaram o funcionamento e as formas corretas para instalar uma cerca elétrica. Para mim foi um paraíso quando eu descobri isso aqui, que eu nem imaginava, não conhecia, entendeu, esse método. E foi aqui em Goiás que eu conheci e não tinha esse conhecimento lá na minha terra, Alagoas.